gostava de perguntar, entrando diretamente a um tema que tu falas muito, disse, se eu mandasse, eles estavam lá dentro, estavam presos. Esta situação do julgamento de José Sócrates, em que o segundo advogado abdica de continuar com o mandato, renuncia a esse mandato, se fores eleito Presidente da República, aqueles quando te ouvem acham que podes fazer diferente, mas o que é que podes fazer como Presidente da República com a separação de poderes que há? Estás a ver? Eu acho que a questão é fundamental, é talvez das que mais me colocam mesmo na rua, que é como é que vamos conseguir fazer esta mudança na justiça que temos que fazer. Eu tento sempre dizer que o Presidente da República pode influenciar uma reforma da justiça decisiva. Isto que eu tenho visto com o José Sócrates, francamente, e nós os dois, no nosso caso, somos juristas também, eu nunca pensei que isto fosse possível. E eu até me considero conhecedor bastante da legislação processual. Mas está num limite tal que as pessoas já sentem que esta... Quer dizer, já houve uma série de expedientes dilatórios e de recursos que todos conhecemos e que todos conhecemos da lei. Agora, esta estratégia, pelo menos, enfim, do que eu conheço, pareceu-me completamente inaudita em Portugal, que é agora o advogado é usado também como forma de ir atrasando o processo, porque repara, cada vez chega um novo advogado, ele depois ao fim de 5 dias sai, pede à juíza 2 meses para ver o processo, o julgamento para, eles ficam à espera que o novo advogado veja o processo e quando dão esse tempo, porque senão eles recorrem para o tribunal novamente, o advogado desiste. Isto é canalhice pura, isto é uma tentativa ignóbil de fugir à justiça. Eu acho que nós temos que pôr mão nisto porque isto nem é uma questão só dos políticos. Isto mete tudo em causa. Eu estou convencido que os juízes, os magistrados do Ministério Público, os advogados têm vergonha desta situação. E eu André Ventura, mas o que é que significa pôr mão nisto no cargo de Presidente da República? É essa a questão. Eu tenho defendido que o Presidente da República pode exercer uma magistratura fundamental de influência a nível de uma reforma da Justiça. E acho que isso até há 1 ou 2 adversários que também concordam com isso. Porém, não é o chamado pacto para a justiça que muitos defendem e que, na verdade, não acabará por não mudar nada daquilo que temos, porque nem eles, os meus adversários, são capazes de dizer concretamente o que é que acham que esse pacto devia ter. E eu já o disse várias vezes, nós queiramos ou não, nós vamos ter que limitar o número de recursos que hoje é possível fazer no âmbito dos processos penais. Vamos ter que criar um regime que permita, quer no âmbito do confisco de bens, quer no âmbito da celeridade dos julgamentos, ter eficácia. Eu não consigo compreender. Até se dizia a brincar, mas isto nas redes sociais até está muito espalhado. O Nicolás Maduro foi preso há uns dias, há 6 dias ou há 7 dias. Até se dizia, mais ou menos a brincar, mais ou menos a sério, que ele de certeza que vai ser preso e condenado antes do José Sócrates. E ele só foi apanhado há 4 dias. O José Sócrates foi há 12 anos. 12 anos. E eu acho que isto, se nós permitirmos que este tipo de situações continue, isto só vai desacreditar toda a gente. Portanto, eu queria fazer prioridade do meu mandato, se for eleito. Para já vamos ter uma segunda volta. E como tu dizias, Pedro, este tema teve um bocado arredado do debate político e eu acho que fazia sentido que os candidatos presidenciais discutissem a justiça numa segunda volta. Agora já não haverá tempo para isso, mas numa segunda volta, eu se passar à segunda volta, gostava muito de discutir com o meu oponente o que é que ele pensa da justiça e como é que a quer tornar diferente, porque eu sei exatamente o que é que quero, o que é que acho que devia acontecer e qual é o caminho que devíamos percorrer. Aceitas o conceito, enfim, que é factual, está na Constituição, que o Presidente da República também pode invocar a sua condição de chefe de Estado, para além do que é chamado também por vezes Supremo Magistrado da Nação, Supremo Magistrado, para lidar com o devido respeito pela separação com o Poder Judicial ou com o Conselho Superior de Magistratura, já não digo do Ministério Público, porque o Presidente... Vês o Presidente como poder executivo, eu acho que não, é o chefe de Estado. Já não digo que é o poder moderador, como Benjamin Constant, mas admites invocar essa tua qualidade se fores eleito? Diz. Há aqui, Pedro, um caminho que eu acho que era importante clarificar já. Eu admito, para responder à tua pergunta diretamente,
mas é preciso perceber, ou seja, é preciso perceber o sentido em que essa invocação é feita. O Presidente da República não deve, e eu terei muito cuidado e respeito com isso, não deve pôr em causa a separação de poderes que tem que existir entre o poder político e o poder judicial, e o poder executivo e o poder judicial, enfim, e quem tem representatividade política e quem tem o trabalho judicial. E isso para mim é mesmo importante. E isso, levado até às últimas consequências, também é uma invocação, porque eu defendi e vou continuar a defender que acho que durante muitos anos os partidos políticos, e atenção, eu agora sou líder de um, portanto também estou a incluir-me nessa responsabilidade, os líderes políticos tiveram um papel penoso na justiça, que foi procurar, quando se tornaram governo, pôr pessoas em sítios fundamentais para proteger castas, para proteger grupos e para proteger pessoas. Eu gostava de uma das muitas coisas que a justiça merecia mudança, eu gostava de uma das coisas, e gostava de fazê-lo sendo político e podendo isso até vir a afetar o Chega, a mim, acho que deve ser assim. Eu gostava de tirar aos políticos o poder de nomeação de figuras da justiça. Se me perguntares assim, e tens a solução mágica para isto se resolver amanhã? Não. Quero é lançar a reflexão. Se faz sentido, por exemplo, um Procurador-Geral da República, apesar de nomeado pelo Presidente, ser indicado pelo Primeiro-Ministro e depois é ele que o vai investigar caso tenha que levar a cabo uma investigação. O mesmo no Supremo e o mesmo noutros órgãos. Eu queria lançar na sociedade civil a reflexão de como é que podemos fazer, e isto não tem nada a ver nem com o atual Procurador-Geral, que eu tenho boa impressão dele, nem com as pessoas que estão no Supremo. Tem que ver com a reflexão que eu acho que devemos deixar para o futuro, que é ter um poder judicial completamente independente do poder político, com capacidade de intervir se tiver que intervir, mas também sem entrar, evidentemente, em jogos políticos. E, portanto, eu sou capaz de fazer essa invocação. Alguns, se calhar, não vão agora gostar do que eu vou dizer, mas eu, se vir com um processo se está a arrastar, como este de José Sócrates, 12 anos ou 13, pondo em causa a classe política toda, a justiça toda, todos os setores da sociedade civil, eu acho que o Presidente da República, junto do Conselho Superior de Magistratura, por exemplo, ou se for caso disso, o Conselho Superior do Ministério Público, pode invocar essa qualidade para dizer, meus senhores, não me parece razoável, eu não quero saber do processo concreto, não me parece razoável que um processo demore 12 anos a chegar a julgamento. Portanto, temos que fazer aqui alguma coisa. É nesse sentido que eu acho que posso atuar dentro da separação de poderes. Eu sou, Pedro, e acho que do que me conheces sabes isso, eu digo muitas vezes isto mesmo aos jornalistas, na justiça como no jornalismo nós temos que ter muito cuidado. Porquê? Porque são os poderes escrutinadores. E nós, mesmo não gostando, e eu sou crítico de muito do jornalismo que se faz em Portugal, mas acho que é importante que um político diga que não, nem nunca, porá em causa a liberdade dos jornalistas de atuar, de escrutinar, de questionar, e estando ele pronto para o contraditório e para o debate. E é o mesmo com a justiça. Eu acho que a justiça, eu também critico muitas vezes a justiça em relação a coisas que acho que faz mal, mas devo, como Presidente, salvaguardar a independência da justiça do poder político. E tenho um ou dois adversários que não pensam assim. E eu acho que isso é um pouco preocupante. Claro, mas pelo que percebi do que disseste, também não gostas da solução que aqui há tempos se admitiu no sistema político, não sendo o Primeiro-Ministro a propor ao Presidente o nome do Procurador, ser o Parlamento. Também preferes que seja outra instância, e porque o Parlamento também é poder político, digamos assim. É poder político e todos sabemos que, bom, garantir-se um pouco mais de pluralismo, mas mesmo assim sabemos que se houver uma maioria absoluta, por exemplo, como aconteceu com José Sócrates, aliás, foi um dos casos disso, mas também com Cavaco Silva, o Parlamento conseguiria fazer também o que quer. E o Poder Judicial, ao contrário das decisões políticas, tem que ser um equilibrador da balança. Portanto, se houver uma maioria absoluta, e isso pode acontecer, agora já não é tão provável, mas pode acontecer, também não gostaria de deixar esse poder todo na mão do Parlamento. Eu tenho estudado vários sistemas, quer na Europa, quer sobretudo na parte americana, quer na América do Norte, quer na América do Sul, para ver diferenças em relação às nomeações dos altos titulares de cargos da Justiça. Há sistemas que não gosto muito, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eles elegem os procuradores e elegem... Não me parece também uma coisa que pudesse ser muito, enfim, muito fazível, nem muito realizável, mas é muito adequado em Portugal e ao nosso sistema jurídico, mas acho que podemos combinar um sistema, se calhar de mais participação da própria classe. Atenção, isto não é o corporativismo, mas se calhar
em que haja mais capacidade de autorregulação por parte destes corpos, seja da magistratura do Ministério Público, seja da magistratura judicial, e com menos intervenção do poder político. Senão fica sempre a suspeita no ar de que os políticos nomeiam pessoas para se protegerem. E eu acho que isso é mau e temos que dar o primeiro passo. Isto é um bocadinho como a questão do número de deputados. Quando eu tinha um deputado, eu defendi que o Parlamento devia ter menos deputados. E as pessoas diziam: ele está a dizer isso porque só tem um deputado, não é afetado por isso. O Chega agora é o segundo maior partido do Parlamento. Eu vou defender na revisão constitucional, já defendi e vou voltar a defender, que devemos reduzir o número de deputados. E o Chega agora até será o partido mais afetado com isso. É este tipo de reforma que eu pretendo incentivar na justiça. É, enquanto se for político, para não dizerem que é para proteger ninguém, nem levar a cabo uma reforma que até pode afetar-me, a mim, a pessoas do Chega, a pessoas da direita, para dar um sinal de independência ao país. Eu acho que nós precisamos disso.